somente crer, somente crer, tudo é possível. Aleluia! Somente crer, somente crer. Glória a Deus! Somente crer, tudo é possível. Aleluia, Senhor! Creio, Senhor. Creio. Cremos, ó Pai. Cante com o seu coração. Solte a sua alma, a sua voz. Tudo é possível. Creio, Senhor. Aleluia, Senhor! Creio, Senhor. Creio. Senhor Deus, bendito o Pai de misericórdia, mais uma vez nós entramos em Tua presença para Te adorar, para buscar a Tua presença, Pai. Gostaríamos de pedir ao Senhor que nesse momento purificasse os corações, sondasse o nosso interior, para podermos entrar com coração, mente, mãos, espírito limpo diante da Tua face, a fim de que esse culto seja um culto espiritual, Senhor. Não deixe esse ajuntamento ser um ajuntamento formal, frio, superficial, aonde não haja a Tua presença. Pai, nós queremos tocar a Tua presença, queremos encontrar a Ti nesse dia de hoje, queremos receber força, graça, para enfrentarmos o restante dessa semana, motivados, encorajados pelo Teu divino Espírito Santo, Pai. Abra os canais agora, venha desobstruir a alma, o coração, a mente, os ouvidos espirituais, para que possamos ter um momento de oração, aonde o Teu Espírito Santo passeie e se manifeste entre nós, Pai. Deus, abra o véu nessa hora, abra a cortina dos céus, e humildemente nós Te pedimos, concede-nos a Tua presença, Pai. Nós estamos precisando da Tua presença, é ela a nossa vida, é ela a nossa vitória, é ela, Senhor, a capacidade que nós recebemos de sermos genuínos, verdadeiros cristãos nesse dia de hoje. Dá-nos a Tua presença, Pai. Não deixa nenhuma pessoa sequer sair daqui essa noite sem primeiro ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ainda que seja nos últimos minutos, segundos dessa reunião, Pai, tem acesso aos corações. Pai, proporciona-nos aqui uma experiência a mais com o Senhor. É o que nós precisamos, experiência com o Senhor, Pai. O que mais nos manteria, nos seguraria na Tua presença, a não ser ter experiência com a Tua presença? Então dá-nos, ó Pai, mais uma noite de experiência nesta igreja, Pai, em oração, diante do Teu altar. É a nossa súplica, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus seja louvado mais uma vez. Vamos abrir a Bíblia em 1 aos Coríntios, mesmo capítulo que nós tomamos na semana passada, já no nosso culto também de oração.
Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Estamos falando já há alguns dias aqui na reunião de oração sobre a liberdade que nós temos que ter na presença de Deus. Se você vir ou vier à igreja, à presença de Deus, mas não dar a Ele liberdade, com certeza seu culto não terá nenhum progresso, nenhum proveito espiritual. Então há uma necessidade de entrar diante de Deus e dar a Ele toda a liberdade para falar no seu coração. Romper barreiras, criar atmosfera, é uma responsabilidade de cada um. O irmão Brana disse que nesse sentido somos pequenos deuses, somos criadores de atmosfera. Então vai criando desde já uma boa atmosfera para você ter um bom momento na presença dele em oração. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos tomar aqui o verso 1. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Amém. Senhor Deus, esse é o propósito do culto, Senhor, que a igreja venha receber edificação. Esse é o propósito de cada hino cantado, de cada versículo lido, é o propósito, Senhor, da palavra que nós falamos, pregamos, é edificar o corpo, edificar a igreja. Esse culto de oração é estabelecido com esse propósito, para que as almas sejam edificadas. Pai, eu quero te pedir agora uma graça. Tira do nosso meio tudo que poderia pesar, atrapalhar a nossa reunião, Senhor. Não deixa ninguém vazio, não, Pai. Eu não sei o que meus irmãos passaram, enfrentaram ao longo, Pai, desse dia de hoje, mas eu sei que o Senhor pode vir aqui e dar graça e ter misericórdia de cada um deles, para que possam entrar, Pai, de maneira graciosa, fervorosa, quebrantada, Senhor, diante do Teu Espírito Santo. Pai, dá-nos agora uma palavra e ajuda o nosso coração, Pai, a orar. O Senhor é quem intercede por nós. Então venha interceder por nós, pois nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus Cristo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos já há alguns cultos falando um pouquinho sobre isto, sobre os dons espirituais que ainda são vigentes, que não foram aniquilados como muitos pensam, que já não há mais a operação dos dons espirituais. Não há tal coisa como isso. Não há mais operação dos dons espirituais. Se não houvesse, então Jesus Cristo também não seria mais curador, porque cura divina também é um dom.
espiritual que é dado, milagres também são dons de operação de milagres que é dado à igreja. E se Deus tira um, não há por que deixar outro. Todos são dons, estão no mesmo lugar, no mesmo patamar, na mesma galeria. Se Deus não mais tivesse o dom de línguas, também não haveria por que ter o de interpretação, ter o de sabedoria, ter o de cura, ter o de operação de milagres. Tudo isso, 1 aos Coríntios 12, diz que é dado a cada um segundo o que for útil. É dado, Deus deixou para a igreja, para edificação da igreja. E eu fiquei observando aqui esses dias, lendo mais um pouquinho hoje aqui, vendo Paulo tratando aqui com a igreja de Coríntios, acerca dos dons espirituais, e fazendo aquele paralelo, vendo também a maneira como o irmão Brana agiu, quando esteve na terra, quando esteve vivo aqui pregando, o jeito que o profeta tratou com os dons espirituais, até porque isso estava sempre manifestando na igreja do profeta irmão Brana. Às vezes você lê uma mensagem, lá está entre parênteses lá, uma irmã fala em línguas, ou um irmão fala em línguas, e outro dá a interpretação, e aquilo não é traduzido na mensagem, porque na maioria das vezes se tratava de uma profecia local, algo diretamente para alguém ali, não algo para o nosso dia, para uma igreja, uma pessoa aqui hoje especificamente. Então era comum, se você criar o hábito de pegar o áudio, as fitas do irmão Brana para ouvir, você vai ficar admirado de ver. Muitas vezes ele subia no púlpito e alguém entregava uma profecia e o outro dava a interpretação, e logo após aquilo, o irmão Brana agradecia pelo dom de Deus que se manifestou ali, lia a Bíblia, pregava o seu sermão, e às vezes quando ele estava orando ali, terminando o culto, outra pessoa era tomada, falava, outro interpretava, e eu fiquei observando como que aquilo caminhava perfeitamente dentro da Bíblia na igreja do irmão Brana. Paulo disse: todos podeis profetizar, um após o outro. E ele vem e disse: mas no máximo ali 2 ou 3 na reunião. E normalmente era o que acontecia. Em um culto, em outro culto do irmão Brana, sempre 1, 2, 3 por ali. Tinha alguma coisa espiritual que acabava vindo e encaixando perfeitamente com a linha do culto, com a linha da pregação, com a linha do que foi falado, com a linha daquilo que foi cantado, porque Deus trabalha numa linha, Deus trabalha em ordem. Então fiquei olhando o irmão Brana em perguntas e respostas, de número 13, falando mais um pouco sobre os dons, lendo ali os conselhos dele, também os de Paulo, porque ele espelhou muito nos conselhos do apóstolo São Paulo. Conselhos para uma igreja que era rica nisto, nesses dons espirituais, para que a igreja não viesse usar mal aqueles dons espirituais e eles causarem mais problemas do que propriamente benefícios. O objetivo da operação dos dons, qualquer dom dentro de uma igreja, não é trazer problemas, é trazer benefícios. Quando aparece um dom entre a igreja, começa a trazer problemas, já saiu fora da linha do objetivo do Espírito Santo. Então o profeta estava sempre tendo reuniões, cultos de perguntas e respostas. Em perguntas e respostas número 13, ele, por exemplo, disse assim: quando terminar este culto, eu gostaria de uma rápida reunião com o irmão Neville e com todos os irmãos dos dons. Ele usou essa expressão, e aquelas irmãs que falam as línguas e as que dão a interpretação. Quer dizer, ele estava preocupado sempre em ter aquilo, não tolher, mas ter aquilo operando, trabalhando em perfeita harmonia dentro da igreja.
E uma das coisas que ele aconselhou dentro dessa mensagem, para manter a harmonia do Espírito Santo dentro da igreja, era que nenhum dom fosse operado para autopromover uma pessoa. Porque normalmente dons espirituais colocam as pessoas lá em cima, quando elas não sabem lidar, relacionar com essas coisas espirituais. Aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, aquele que tem o dom da palavra, da sabedoria, aquele que tem o dom da cura ou o dom da operação de milagres, logo, logo ele começa a se sentir o irmão sobre os irmãos, a irmã sobre as demais irmãs, o pregador sobre os demais pregadores. Então ele vem e diz assim: não, se esse dom te faz orgulhoso e Deus não quer te ver destruído, por que ele usou essa expressão? Deus não quer te ver destruído, é porque a soberba, o orgulho, a altivez precede a ruína, precede a queda. E aí o profeta diz: se esse dom, se essa bênção, se essa dádiva de Deus vai te fazer um tanto orgulhoso, altivo, vaidoso, sabe o que o profeta disse? O profeta disse assim, ó: Deus, ele te tirará este dom, ou seja, para não te perder, ele prefere tirar aquele dom da sua vida. Então isso explica o porquê que muitas vezes, muitos de nós não somos visitados da maneira como deveríamos ser. Muitos de nós não temos, às vezes, alguns dons espirituais que são reais, existem, e o profeta disse assim, ó: Deus cobrará da igreja que não teve aqueles 9 dons do Espírito na sua vida, trabalhando, atuando ali dentro. Deus cobrará. Por quê? Porque Deus deixou à disposição da igreja. Deus deixou para suprir a necessidade da igreja ao longo de toda a jornada. Então é um assunto, irmãos, que muitas vezes fica um monte de cismas sobre ele, mas é um assunto de extrema importância para a vida da igreja como um corpo e também para a vida do indivíduo como alguém que precisa ter uma experiência mais profunda com Deus. Precisa provar de Hebreus 13:11. Jesus Cristo é o mesmo ontem, aquilo que ele derramou lá no dia do Pentecostes e fez lá na igreja primitiva, é o mesmo hoje, aquilo que ele tem que fazer hoje e fazer em todas as gerações que estão por vir. Quer dizer, Deus não muda a sua palavra. Então isso é uma necessidade, mas o profeta disse: se você não souber trabalhar com isso, Deus vem e retira esse dom, se nós não tivermos humildade para poder usar um dom vindo de Deus para a edificação do corpo. Porque o motivo principal da operação dos dons espirituais é a edificação do corpo. E nós não podemos desprezar isso pelo fato de estar banalizado. Nem tudo que está banalizado deveríamos nós deixar aquilo de lado e descartarmos aquilo. Não, está banalizado, os pentecostais usam, personificam, os feiticeiros usam, personificam, o homem que não tem nenhum arrependimento, nenhuma vida usa, personifica. O que nós ouvimos domingo de manhã? O profeta disse: pois se aquela mulher com seu cabelo cortado profetiza, fala em línguas, aquilo se cumpre, está perfeitamente alinhado com as Escrituras, eu não direi que aquilo não é o Espírito Santo. Ele disse: eu não desejaria correr o risco de blasfemar contra o Espírito Santo, porque blasfemar contra o Espírito Santo é você falar mal contra algo que Deus está fazendo. Deus fez, Deus falou, Deus manifestou, e aí só porque não foi de acordo com o seu crivo, seu pensamento, sua ideia, seu conceito, você diz: isso não é Deus, isso é o diabo. O profeta disse assim: você corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Então, se você ler Perguntas e Respostas número 13, você vai ver o tanto que o irmão Branham, ele era cuidadoso com isso, mesmo naquele tempo, estes dons já tendo sido mal usados e banalizados.
O irmão Branham era um homem tão sábio para lidar com os dons espirituais. Estava lendo, achei interessante. Um irmão veio e fez uma pergunta, mas logo uma pergunta crítica, uma pergunta que revelava por detrás um ar de julgamento. Uma pessoa perguntou para o irmão Branham: irmão Branham, o irmão fala sempre as mesmas palavras em outras línguas, e o intérprete sempre dá uma interpretação diferente. Isso é Deus ou é o diabo? Sabe o que o irmão Branham respondeu? O profeta disse: não, irmão, não é o diabo. Aquele irmão que está falando, orando em línguas estranhas, ele realmente está tomado pelo Espírito Santo. Acontece que aquele que está dando a interpretação, pode ser que ele queira passar uma boa mensagem para a igreja, pode ser que ele esteja achando que está interpretando, e ele esteja dando uma profecia para a igreja, até mesmo verdadeira, mas eu não chamaria isso de diabo, mas eu creio que ele também não esteja interpretando devidamente, mas creio que ele esteja entregando uma profecia junto com aquele irmão que está orando em línguas estranhas. Pensa bem para você ver como que um profeta que tinha um dom precioso, como o irmão Branham tinha, que enxergava os segredos do coração, ele não tinha um espírito precipitado para julgar, é Deus, é o diabo, está certo, está errado. Nós muitas vezes nos nutrimos de um espírito religioso e somos rápidos para poder fazer um julgamento e corremos o risco de cometer alguns erros em cima de algumas coisas espirituais, e às vezes pela nossa falta de experiência com aquele dom, nossa falta de ver aquilo operando e atuando na vida útil, na vida normal, cotidiana, vamos dizer assim, ali da igreja, do meio ambiente que nós vivemos. O profeta estava sempre lidando com isso, e ele sempre valorizou isso, mesmo que este dom espiritual tenha sido banalizado. Por que ele valorizou? Porque também edificava a igreja, e a visão do profeta era sempre edificar a igreja que se abre. Estou falando em se abrir. Às vezes Deus vem e quer te usar, Deus vem e quer te dar um dom espiritual, Deus vem e quer ter tamanho contato com o seu espírito, que quer te colocar até mesmo para orar em outras línguas, o teu espírito com Deus. E o próprio profeta diz: teu entendimento nem sabe o que você está falando, mas o teu espírito estará ali sendo edificado. O irmão Branham disse: siga orando. O profeta disse: não pare de orar, mas quando não houver intérprete, ore ali baixinho no seu canto, não sobreponha toda a igreja quando não tiver intérprete. Mas ele diz: mas Tabernáculo Branham, vocês não estão tolhidos, privados destes dons espirituais, porque aonde eles operam, aqueles cristãos ali serão beneficiados, serão edificados, serão ricamente ajudados. Em que sentido? Serão mais fervorosos. Em que sentido? Conhecerão as profundezas de Deus. Chegaram para o irmão Branham e disseram: irmão Branham, o senhor fica o tempo inteiro cobrando das mulheres e combatendo as suas roupas curtas, o seu cabelo cortado, o senhor parece que se tornou um inimigo das mulheres. Não poderia o senhor parar com estes rudimentos da doutrina de Cristo e ensiná-los a receber os dons espirituais? Olha, irmão, o profeta chamou de álgebra. Ele disse assim: como que eu vou ensiná-los álgebras quando eles ainda não sabem o A, E, I, O, U? O A, E, I, O, U, ele estava falando de cabelo, de roupa, de pequenos comportamentos, condutas nossas aqui. Mas os dons espirituais, ele associou eles em perfeita operação dentro da mensagem a um nível mais profundo de se relacionar com Deus. Por quê? Porque é a coisa saindo da teoria e vindo para a prática. É a coisa saindo da promessa e vindo à manifestação. Pedro disse: essa promessa é para vós, vossos filhos, para aqueles que estão longe e para todos, quanto o Senhor nosso Deus os chamar. Quer dizer, a promessa é para nós também. E o profeta diz: tal como foi a igreja do dia de Pentecostes,
esta noiva também será. Por quê? Porque a mesma vida que brotou lá na raiz da igreja, de Atos capítulo 2, é a mesma vida que está aqui guiando a igreja. E se a mesma vida que estava lá na raiz, quando foi inaugurada a igreja de Pentecostes, ela está aqui, automaticamente essa árvore noiva tem que produzir o mesmo espírito, o mesmo fruto, a mesma vida que aquela igreja produziu lá no livro de Atos. Quer dizer, isso tem que acompanhar a igreja. Por isso que eu estou deixando isso para falar exatamente no culto de oração. Por quê? Porque você tem o direito de chegar para Deus e dizer: Senhor, tudo aquilo, Pai, que é prometido para a igreja, eu sou a igreja e eu estou aberto para receber tudo aquilo que está prometido, garantido aqui dentro dessa palavra. Quero desfrutar, quero usufruir daquilo que é meu, quero te conhecer com mais profundidade. Mas como receber isto? Como crescer dentro disso? Como crerão se não há quem pregue? Como despertarão a fé? Como procurarão isto? Porque Paulo diz aos Coríntios 14, verso 1, procurai. Como procurarão isso quando há tantos cismas para não procurar? Não é porque estamos em busca do doador que não podemos receber o dom. Quando o doador vem, o dom também acompanha o doador, irmão. Isso aqui é indiscutível. E estes sinais seguirão aos que creem. Você crê? Amém? Então estes sinais têm que seguir a igreja, tem que seguir a sua vida, tem que seguir a minha vida. Isso tem que ser comum, natural na igreja do Deus vivo. Por quê? Porque aqui estão aqueles que verdadeiramente creem no evangelho de Pedro, de Paulo, no evangelho da igreja primitiva. Aqui estão aqueles que são batizados em nome de Jesus Cristo, aqueles que creem em um único e verdadeiro Deus. Aqui estão aqueles que tomam a ceia como eles tomaram. Aqui estão aqueles que estão baseados no fundamento e doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então, se cremos como eles creram, se somos sustentados pela mesma vida que eles foram, isso tem que acompanhar a igreja. Quando você precisar de profecia, Deus dará um jeito para falar em seu coração. Quando precisar de cura divina, irmão, se abra para Deus. Deus moverá, ou o abraço de uma irmã, ou a imposição do pastor, ou a pregação da palavra, mas Deus materializará o dom da cura divina. Isso tem que acompanhar a igreja. Isto é para a edificação da igreja, disse o profeta irmão Branha. Então não é porque foi banalizado, não é porque os personificadores usaram aqui, tomaram este dom aqui. O profeta disse: não é porque há igrejas por aí, perguntas e respostas de número 13, que elas passam o culto inteiro dançando, pulando, gritando, falando em línguas e nem sequer leem a Bíblia e têm o ensinamento da palavra. Não é porque tem igrejas assim, totalmente desordenadas, que você vai pegar isso e vai dizer: eu não quero isso porque aquela igreja não tem ordem. Eu não quero isso porque aquele falso profeta trabalha com esse dom. O profeta irmão Branham disse: não, isso está aqui exatamente para a edificação da igreja. E o diabo, irmão, trabalha com extremos. Nós estamos sempre falando: vamos manter o centro, vamos manter no centro da caminhada, vamos manter o foco bem ajustado. Olha, o diabo trabalha com os extremos. Ele gosta de uma igreja que tem o dom do Espírito, estou falando do diabo. Ele gosta de uma igreja que tem os dons do Espírito Santo, mas em total desordem, porque aí ele fará com que as pessoas usem mal aquilo que Deus lhes deu. É como o homem que Deus dá dinheiro e ele usa mal o dinheiro. O homem que Deus dá saúde, ele usa mal a saúde. O homem que Deus dá casa, o homem que Deus dá carro, o homem que Deus dá popularidade, o homem que Deus dá expressão, e ele usa mal. O homem que Deus dá a ele um dom e ele usa mal. Há igrejas que usam mal o dom. O profeta disse: eu não creio em uma igreja que dança, grita, pula e fala em línguas o culto inteiro, e eles nem mesmo leem a Bíblia e têm um sólido ensinamento revelado dentro das Escrituras.
O diabo gosta da operação desordenada. Mas tem uma coisa: o diabo também gosta daquela geladeira espiritual. O diabo também gosta daqueles que não conseguem crer, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz: se creres, verá a glória de Deus. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Quer dizer, tem que crer. A Bíblia disse que nós faríamos obras maiores, se todavia pudéssemos crer que faríamos. Então, irmão, o diabo tanto gosta daquele incêndio real, aquele derramamento de dons espirituais em total desordem, como ele também gosta daquela frieza espiritual, aonde ele pode se esconder. Porque se tem um lugar aonde o diabo pode se esconder, é aonde, irmão, aonde há uma tremenda frieza espiritual. Ele consegue ficar igual camaleão dentro da igreja. Consegue mudar de cor. Quando as cadeiras são azul, ele ficará bem azul, imperceptível. Ele consegue ter aparência de piedade, ele consegue entrar, sair, aprontar, falar, ele consegue derramar o seu ácido entre os irmãos, ele consegue, parágrafo 84, Cristo é o mistério de Deus revelado. Consegue se fazer um dos irmãos, e então começa, disse o irmão Brana, fazer os seus grupinhos e etc. Depois é só você ir lá e conferir o que o profeta disse. Ele diz: tome cuidado, o diabo se fará de um de vós e entrará em vosso meio. Especialmente quando somos um povo, uma igreja, um crente que não dá liberdade ao Espírito Santo. Quando não damos liberdade, irmãos, quando somos um crente frio, formal, que não busca a Deus, que não ora, que não jejua, que não tem discernimento, que não tem a unção profética, que não tem o espírito de profecia, que não tem o galardão de profeta, quando não tem o ensinamento bem calcado na palavra, quando não temos isto, aí vamos lá em Apocalipse 18, versículo 4, o que a Bíblia diz? Caiu a grande Babilônia. Você sabe quem é ela? É a igreja que recebeu fogo em Pentecostes. Ela era a verdadeira igreja de Pentecostes. Mas depois a liturgia, o ritualismo, o formalismo entrou. E quando isso tudo entrou dentro da igreja, liturgias, formalismos, frieza, falta de fervor, de graça, de primeiro amor, porque perderam. Pouco a pouco o diabo foi substituindo a herança, os verdadeiros valores da igreja. E aí a Bíblia diz assim, ó, caiu a grande Babilônia, e se tornou abrigo de toda a ave imunda, morada de demônios. Quando uma igreja cai, irmão, da graça de Deus, ela se torna um esconderijo, um lugarzinho úmido, sombrio, muito próprio para a procriação de escorpiões, de espíritos. Eu usei a expressão escorpião, porque foi a expressão que Jesus usou para designar demônios. Ele disse, eis que vos dou poder e autoridade para pisar nos escorpiões e pegar em serpentes. Se nós esfriamos nossa fé, esfriamos nossa alma, se nós anulamos a maneira de Deus trabalhar, se nós deixamos a era de Laodiceia nos escurecer, a era de Laodiceia nos esfriar, se deixarmos os dias maus, irmão, cada dia mais esfriar a nossa fé. Ei, meu Deus, espíritos, olha, irmãos, espíritos de maledicência se escondem ali, espíritos de caluniar se escondem daqui, espíritos de adulterar se escondem dali, espíritos de roubar se escondem ali, espíritos de adulterar, espíritos de prostituir, espíritos de cobiçar, espíritos de tudo que é jeito, começa a se desfaçar dentro de uma igreja, porque a coisa está fria. Quando está quente demais, escorpião corre. Quando a chapa fica vermelha e a caloria aquece, irmão, não tem lugar para o diabo. Peça a Deus nessa noite, Senhor, envermelha a minha vida cristã com a brasa viva do altar.
O Senhor enviou brasa viva para Isaías, e eu creio que também tem brasa viva para mim nessa noite. Mas quando vamos esfriando, irmãos, eles vão chegando, vão se encostando, e aí começa. Eles gostam disso, de se esconder onde a palavra não é pregada no poder e na autoridade do Espírito Santo. Gostam de se esconder, se abrigar aonde o Espírito Santo não tem total liberdade para operar e para falar, aonde os dons espirituais não podem operar. Por que você acha que... Eu já li muitos testemunhos sobre isso, e já ouvi pessoas antigas falando disso. Por que você acha que na era dos grandes derramamentos pentecostais, de poder do Espírito Santo, nas eras do grande derramamento dos dons espirituais, irmão, crentes que estavam em pecado oculto, em desobediência, tinham medo de ir à igreja, tinham temor de ir à igreja. Sabe por que tinham medo de ir à igreja? Porque eles estariam entrando em um lugar onde Deus não estava amordaçado, aonde Deus não estava amarrado, aonde Deus era realmente invocado, chamado ali dentro. E quando Deus desce, irmão, não fica nada oculto aos olhos dele, porque nada pode ser escondido dos olhos de Deus. Tinham medo até mesmo de ir nas reuniões, porque sabia que o Espírito Santo podia revelar. Se não fosse pela pregação da palavra, sabe o que o irmão Brana disse? Disse assim, talvez era antes da pregação a profecia saía, ou após a pregação a profecia saía, ou durante a pregação a profecia saía. Era Deus falando. E aí o irmão Brana disse assim, e quando aquela pessoa que Deus a encantoava através do dom da profecia, ou línguas interpretadas, ou visões, ou sonhos, ou pregação, quando ela era encantoada, dizia, não sou eu não fiz isto, o profeta diz, ela mentia para o Espírito de Deus, e então Deus começaria dali para frente, tratar com aquela pessoa. Porque ela tentou enganar, mentir para Deus, como Ananias e Safira tentou enganar, mentir para Deus. Ora, irmãos, que Deus tem essa liberdade em nosso meio. Esse é o Deus que nós queremos, é o Deus que é o dono da igreja, é o Deus que dirige a sua igreja, é o Deus que fará tudo para manter a sua igreja limpa, sem mancha, sem ruga, para ser arrebatada. Mas o profeta disse, muitos deles tinham esse receio. Por quê? Porque as coisas seriam aclaradas. Quando o desobediente, o transgressor chegava, irmão, olha, o Espírito Santo não envergonha às vezes, não constrange às vezes situações e situações. Mas o profeta disse assim, aquele transgressor não iria embora da igreja sem antes ser chamado pelo Espírito Santo para uma boa conversa no cantinho da igreja. Primeiro, antes de ir embora, Deus o chamava. Talvez Deus o chamava por um diácono espiritual, Deus o chamava por um pastor que teve visões através da palavra, Deus o chamava através daquele irmão, Deus o chamava através daquela irmã, mas ele não ia embora sem receber a sua advertência de que precisava corrigir. E sabe o que significava aquilo? Amor, irmão, graça, salvação. Quando Deus se preocupa com você, é graça, é salvação, é Deus querendo expurgar a tua iniquidade. Era assim que Deus estava trabalhando ali naquela igreja primitiva, nada ficava oculto. Irmão Brana teve um momento assim no ministério dele, que escapava da espada de Jeú, ficava para a espada do capitão tal, o que escapava da espada de Elias, caiu na espada de Eliseu, que escapou da de Eliseu, caiu na de Jeú, escapou na de Jeú, caiu na do sacerdote. Sabe o que significa isso, irmão? Não propriamente a interpretação da escritura, mas a prática. O irmão Brana estava ali, pregando. Deus lhe dava tanto discernimento de espírito,
E ele conhecia as coisas que estavam acontecendo no coração do povo, dentro da igreja. Mas muitas das vezes também ele chegava ali e Deus não lhe mostrava nada. Muitas coisas escapavam do profeta. E aquilo que escapava do profeta, ele tinha o irmão Neville ali. E sabe o que o irmão Branham disse? Irmão Neville tem o espírito de profecias. O irmão Neville estava detectando, o irmão Neville estava entre o povo, o irmão Neville estava ali pregando, o irmão Neville estava ali orando para o povo. E o profeta diz: ele tem o genuíno dom do espírito de discernimento sobre ele. O que escapava do irmão Branham não passava pelo irmão Neville. O que passava do irmão Neville, irmão, ali tinha uma igreja que tinha, sabe o que? Mateus 10, 41. Galardão de profeta. Sabe o que é galardão de profeta, né? É a recompensa, é o mesmo espírito, é a mesma visão, é o mesmo sentimento de profeta. Ali estava uma igreja que constantemente mandava suas visões, mandava seus sonhos, porque um profeta é o que tem autoridade de interpretar sonhos na terra e visões na terra. Fora um profeta, muitos tiros saem pela culatra. Mas ali estava um profeta, e quando o profeta estava ali, as visões trabalharam, os sonhos trabalharam, e muitos deles se alinhavam perfeitamente, irmão, se cumpriam perfeitamente. Alguns o irmão Branham já dizia: já se cumpriu. Outros o irmão Branham dizia: vamos guardar para ver se realmente vai se cumprir. Depois de 1, 2, 3, 5 anos, ele dizia: lembra do sonho do irmão Júnior Jackson, lembra do sonho do irmão Jack Cole, lembra do sonho do irmão Moore, lembra disto? E você, tem se cumprido esse sonho, tem se cumprido essa profecia. Um lugar onde Deus tinha liberdade de trabalhar. Irmão, venha na igreja, mas por favor, dê liberdade para Deus trabalhar. Tenha liberdade para cantar, liberdade para orar, liberdade para glorificar, liberdade para entrar meu adentro. Porque se Deus não tiver liberdade, Ele fica amordaçado. Tudo é liberdade. Se você der, Deus te guardará, irmão. Deus cuidará de ti em cada milímetro dessa jornada. Isso aqui era a maneira como o irmão Branham trabalhava. E ele teve muita dificuldade, porque você tem esse monte de coisa: visão, sonho, profecia, profeta, discernimento. E ele tem isso tudo para poder administrar bem, colocar tudo alinhadinho de acordo com as escrituras. Ele teve muita dificuldade, muito problema. Mas pelo outro lado foi bom, sabe por quê? Havia temor no povo quando ia para a igreja. Ninguém vinha para a igreja sem dobrar o joelhão em casa e dizer: meu Deus, que feio! Meu Deus, que vergonha! Olha o que eu falei, olha o que eu fiz, olha onde eu fui. Meu Pai, tenha misericórdia. Eu tenho que ir na igreja, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero buscar a Tua presença. Ninguém ia na igreja sem primeiro buscar arrependimento, sem primeiro ter uma conferência com Deus. Olha, não vem aqui buscar arrependimento e ter conferência com Deus sem antes buscar arrependimento na tua casa e ter conferência com Ele lá. O bom resultado aqui vai depender do resultado lá fora. Prepara o teu altar para chegar aqui e oferecer a tua oferta para Deus. Era bom, difícil de alinhar. Paulo teve um monte de problemas com a igreja de Coríntios, mas foi bom. Aquilo beneficiou pelo outro lado. Há problemas que são benefícios. É melhor tratar com esses problemas de ter os dons do que de não ter. Melhor trabalhar para colocá-los em ordem do que abrir mão e criar cismas. E abrir mão daquilo que Deus tem para nós. Era bom, porque havia sempre acertos. O marido pegava na mão da mulher e dizia: vamos orar? Eu fiz isto, fiz aquilo outro, me perdoa. Você também fez isso, aquilo outro, me magoou. Vamos acertar as coisas, porque quando a gente arrepende, conversa, acerta, a gente coloca aquilo no sangue de Jesus Cristo e aquilo deixa de existir e não tem profeta que vê. O irmão Branham disse assim, quando os seus pecados são confessados,
são acertados devidamente, aquilo vai para o mar do esquecimento, e não tem profeta que vê, porque até Deus não vê mais, ele esquece aquilo. Aí havia temor no coração. Ora, irmãos, a gente tem esse desejo de dar essa liberdade para o Espírito de Deus, para ele se sentir bem entre nós, para ele ter liberdade. Olha aqui para você ver, ó, querido irmão Brana, frequentemente o Senhor, isso aqui é na igreja dele, tem me mostrado algumas coisas, e ele tem me mostrado coisas a respeito do meu filho, que está na marinha. Ele nunca me disse isso, mas eu tenho visto algumas coisas que estão guardadas dentro do coração apenas dele. Ele me tem mostrado sobre a morte de algumas pessoas, e o segredo dos corações das pessoas. Eu tenho sonhado exatamente com estas coisas, e as tenho visto acontecer dia após dia, mas não tenho dito a ninguém. Aí o profeta disse, ele perguntou ao profeta, né, melhor, este é um dom de Deus, irmão Brana? Quando ele me mostra em sonhos os corações e as mentes das pessoas, tudo tem acontecido exatamente como eu tenho visto. É isto de Deus? Aí o profeta responde assim, ó, ora, sim, claro, meu irmão. Seja quem for, o Senhor abençoe a ti. Isto é a minha opinião, o dom de Deus, é um dom de Deus. Você não sabe o que a Bíblia fala sobre isto? Sobre os sonhos? José, como ele tinha sonhos e interpretava, como os outros tinham, estas coisas são de Deus. Deus ainda tem os seus dons espirituais. Agora, se são de Deus, elas sempre serão verdadeiras e nunca falharão. Exatamente da maneira que ele disse, acontecerá. Se você começa, mas, agora entrou, aí irmão Brana já falou que é de Deus, deve ser operado com 100% de precisão. Aí ele vai dar uma admoestada. Mas se você começar a se exibir com isto por aí, simplesmente este dom te deixará. Simplesmente esse dom te deixará. Vem, seja apenas reverente, dócil, e quando ele te mostrar qualquer coisa, e é algo que você deve dizer a alguém, que eles fizeram, talvez tenham cometido alguma coisa errada, então, não se levante e repreenda aquela pessoa, vá você mesmo até aquela pessoa individualmente, e fale com ela, acerca daquilo que ela está fazendo errado. Deus mostrou, chama ela, fala com ela, acerca daquilo que ela está fazendo errado. E aí o profeta vem e disse assim, ó, se aquela pessoa diz, não irmão, você está errado, eu não estou fazendo isso, é mentira, eu não fiz aquilo. Agora, a coisa a fazer então é voltar e dizer, Pai Celestial, aquilo estava errado? Agora, se aquela pessoa, irmão, que você foi a ela e disse isto para ela, se ela mentiu, se ela realmente disse que não está fazendo, mas fez, há um terrível espírito sobre ela. Mas se aquela pessoa estiver mentindo, ela realmente fez aquilo, olha, Deus tratará com aquela pessoa. Vem, sim Senhor, porque veja o que ele fez, ele blasfema contra o Espírito Santo, quando o Espírito Santo fala que ele fez, e ele diz que não fez, negando o Espírito Santo, que chamou a sua atenção. Vê, então é uma coisa errada. Ó, se o Espírito Santo falar com você, daqui deste púlpito, através das coisas que pregamos, que lemos, ou através da profecia, visão, seja humilde,
Faça como Davi, proste-se aos pés de Deus, ponha a tua boca no pó, como disse Salomão. Quem saiba, haja esperança, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. É melhor ser envergonhado aqui do que diante do trono de Deus naquele dia, trono branco de julgamento. Prefiro Deus me envergonhando aqui do que lá. Aqui há graça, há sangue, há espírito para curar, para reparar todo e qualquer dano. Mas e lá o que restará senão julgamento? Isto é uma igreja limpa. Se você pensar que tudo está patente aos olhos de Deus, você fará tudo para viver mais santo. Se você pensar que Deus pode usar o teu pai, jovem, tua mãe, aqui era um pai que disse, tenho sonhado e visto o coração do meu filho que está na marinha. Se engana quem vive enganando, enganosamente pensa que passará o tempo inteiro, a vida toda desse jeito. O irmão Branham diz, darás muita volta, mas um dia o teu pecado não acertado te encontrará. Seguir o amor, isso tudo tem que ser com amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, disse Paulo. Profecia pela palavra, profecia por sonhos, profecias através das línguas estranhas. Sejamos mais espirituais e vamos abrir as portas para o Espírito Santo. Se você ver qualquer operação algum dia do dom de Deus, seja prudente. E se você pensar está fora de ordem, fique quieto, seja prudente como o irmão Branham, porque Deus nunca perdeu as rédeas do seu povo, as rédeas da sua carruagem. Crê você que você está na carruagem de Deus? Deus nunca perdeu e nem perderá as rédeas do seu plano. Está tudo na mão dele. E graças a Deus que ele tem cuidado de nós. Dê essa liberdade para Deus na sua vida, na sua casa. Me faz lembrar uma mulher santa que teve uma sequência tão grande de sonhos. E ela viu a casa dela rachada várias noites. O chão, a base, as colunas, os pilares, uma grande estrutura havia feito. Ela para construir um prédio em cima. E ela sonhava e via aquela casa rachada. Ela acordava apavorada. Um dia apareceu um vazamento debaixo da casa. Engenheiros tiveram que fazer praticamente boa parte da estrutura, do estrutural daquela casa, porque o terreno estava cedendo e as trincas começaram a aparecer dentro de casa. Sabe aquela casa que você edifica sobre a areia, que não é sobre a palavra, não é sobre a rocha? Ela trinca, ela racha. E logo, passado algum tempo, ela descobriu que o que Deus queria mostrar para ela não era que a casa dela estava para rachar, era também, mas é que o casamento dela estava rachado, é que a família dela estava rachada, é que havia muitas coisas por debaixo do estrutural. Debaixo do estrutural é aquilo que o olho não vê, é aquilo que está oculto. Eu te aconselharia, Deus não fala isso em vão, a lavar as suas vestes nessa noite, no sangue do Cordeiro. Por favor, venha no altar, seja mais sincero com Deus e fala para Ele: Deus, me perdoa, Senhor. Eu venho aqui lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Pode vir, vamos orar, irmãos. Venha com sinceridade, solta a sua fé, a sua alma. É momento disso. Dá liberdade para Deus.
ore de verdade. Muitas coisas ditas nessa noite não eram exatamente as coisas que seriam ditas, mas Deus está aqui. Todos nós precisamos lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Mas há pessoas de um modo muito em especial que sabe que Deus falou intimamente no coração delas, coisas do seu coração, você e Deus. Querido Deus e bendito Pai, eu juntamente com toda essa igreja, Pai, eu na frente, eu aqui como um guia que está sendo guiado pelo Senhor, mas na responsabilidade de guiar, conduzir um povo aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, Pai. Eu venho nessa noite pedir ao Senhor uma profunda sinceridade para toda a tua igreja, Pai. Eu tenho aqui no altar crianças orando, que não sabem muito acerca do que eu falei. Eu tenho aqui jovens, Pai, que estão vivendo um terrível dilema dentro do coração deles, Pai. Às vezes se sentem crucificados, condenados, Pai, e Ele mesmo sabe o porquê dessa tristeza, angústia, essa alma ferida e machucada. Não é a ferida que o pai, ou a mãe, ou que alguém tenha feito, mas, Pai, são os caminhos tortuosos que ferem e invadem esse coração, essa alma. Tenha misericórdia, Senhor, deste rapaz. Tenha misericórdia, Pai, desta moça nessa hora. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Teu povo vem entrar no altar, entrar diante da tua presença, pedindo a ti sinceridade nessa hora. Pai, eu não estou falando dessas coisas espirituais por acaso, Senhor. Não é por acaso que estamos procurando a liberdade do Espírito Santo. Não é por acaso que estou procurando o Espírito da profecia. Não é por acaso que estamos te chamando, ó Pai, que estamos invocando, Senhor, a tua graça, o teu sacrifício, o teu sangue, o teu poder, a tua manifestação, Pai. Nós já ouvimos nessa reunião, a desordem espiritual engana um povo, Pai, mas Deus, a liberdade, Senhor, espiritual também dá força, dá fervor, dá intimidade para uma igreja. Pai, os dons desorganizados matam, dividem. Ó Pai, cria uma igreja, um crente menino, imaturo, Senhor, mas um povo engessado, engomado, preso, ó Pai, para não ter experiência no altar, experiência com a cruz, experiência com o seu dia de Pentecostes. Pai, dê o dia de Pentecostes para quem não teve ainda. No dia de Pentecostes houve descida do Espírito Santo. No dia de Pentecostes houve línguas. No dia de Pentecostes houve compreensão das línguas. No dia de Pentecostes, Pai, houve grande batismo, houve grande alegria, houve derramamento houve grande derramamento de muito vinho sobre o teu povo ali no cenáculo. Pai, derrama azeite. Pai, derrama vento impetuoso. Pai, derrama vinho sobre a tua igreja. Pai, não deixa ninguém nessa igreja vazio, sem experiência com teu Espírito Santo. Vai abrindo as portas, vai abrindo, ó Pai, caminho agora, vai desobstruindo a passagem. Envia água do céu, envia azeite, envia vinho, envia o teu poder sobrenatural para habitar na tua igreja, Pai. O ensinamento tem saído, a pregação tem saído, a base sólida tem sido edificada, fundamentada. Agora queremos construir em cima dessa base sólida. Oh Pai, trabalha a sinceridade no coração do teu povo.
Não nos deixe perder o primeiro amor, não nos deixe perder a sensibilidade, não nos deixe, ó Pai, ficar surdos espirituais, cegos espiritualmente. Abra nosso ouvido, abra nossa visão, abra nossa alma. Ó Pai, eu sei que o Senhor pode fazer isto. Pai, olha para esse homem, Senhor, que tem andado pelos cantos chorando, tem andado amargurado pelas suas madrugadas. Pai, olha para esse homem que tem julgado a si mesmo e reprovado a si mesmo. Pai, ajuda esse homem, Pai, ajuda essa mulher, Pai, que quer melhorar, que quer crescer, que quer ser mais espiritual, que quer te buscar com mais intimidade. Ajuda, Pai. Oh Deus, eu estou abrindo a minha alma para o Senhor. Onde é que está aquele empurrão? Aonde é que está aquele impulso do teu Espírito? Eu abro a minha alma, eu abro as portas desse lugar, eu abro as janelas deste lugar. Oh Pai, abrimos as comportas. Pai, levanta crentes, Pai, levanta pessoas para se rasgar, para se abrir ao derramamento do seu Espírito, Pai. Pai, olha para as almas aqui nessa noite reunidas, almas que estão te querendo, almas que estão precisando do Senhor. Meu Pai, eu sei que o Senhor está vendo a hora que vivemos, eu sei que o Senhor está vendo a pressão que todo cristão está vivendo. Eu sei que o Senhor é Deus benigno, misericordioso, Pai, mas o Senhor veio aqui nessa noite cobrar mais temor, mais reverência, mais sinceridade, mais santidade. Oh Pai, dá isso para a igreja, derrama isso para a igreja, Pai, derrama, Pai. Eu sei que o Senhor quer ser aclamado aqui dentro, pelas vidas no altar, pelos corações comprometidos. Olha, Pai, olha para esse coração aí no altar, está chorando na tua presença. Olha para essa mulher aqui no altar, chorando pela sua presença. Olha para estes que estão no altar, chorando a sua miséria. Como disse a tua palavra, chorai as vossas misérias, os vossos fracassos, os vossos tombos. Oh Pai, há um povo clamando, há um povo suplicando, há um povo querendo mais do teu Espírito, há um povo querendo te dar mais liberdade, querendo ser mais sobrenatural. A palavra nós já temos revelada, aberta. Queremos agora a dinâmica sobre a mecânica, queremos agora a prática, a combustão, a manifestação do teu poder, como disse Paulo. Não com palavras persuasivas, mas com derramamento do poder. Paulo disse isso, Senhor, não foi com palavras persuasivas, mas apresentei a Cristo ressurreto, vos apresentei o poder de Deus, o Evangelho em forma de poder. É isso que a igreja precisa, é isso que eu preciso, é isso que os teus filhos precisam, Pai. Teu Espírito sendo derramado sobre nós, em forma de poder, Pai, poder para vencer, poder, ó Pai, para superar, poder para se levantar quando cair, poder para vencer as tentações, poder para resistir o diabo, e então ele fugirá de nós. Precisamos de poder, ó Pai, poder para curar os enfermos, poder, ó Pai, para pisar os escorpiões e esmagar a cabeça das serpentes. Precisamos de poder, ó Pai, poder operando dentro da tua igreja, dentro deste corpo, ó Pai, porque não sirvo um Deus morto, manco, surdo, cego, não sirvo um Deus fraquinho, eu sirvo Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ó Deus de poder, eu não admito, Pai, viver uma vida rasa, vazia, sem autoridade, sem a unção do teu Espírito Santo. Pai, o Deus que conheço é o Deus que teve poder para transformar uma Madalena, para transformar um Zaqueu,
O Deus que eu conheço teve poder para amansar um Pedro. Oh, Deus de poder, para derrubar um Saulo daquele cavalo. Este é o Deus que eu quero na minha vida. É o Deus que eu quero operando na igreja. É o Deus que eu preciso, que ouve, responde às orações. É um Deus que ainda tem brasas vivas no altar. É um Deus que ainda tem línguas de fogo. É um Deus que ainda tem saraivas, ó Pai. Pai, é isso que nós cremos, Senhor. Cremos na verdade, cremos no poder, cremos na autoridade. Pai, olha para a tua igreja, Senhor. É momento de orar. Não fique sem orar. Entre na presença de Deus. O que você ouviu nessa noite tem que dar desespero na sua alma, te fazer buscar a Deus, transpor barreira, dimensões nessa hora. Esquece quem está do seu lado. Não tem ninguém atrás de você, ninguém ao seu lado, ninguém na sua frente. Desliga e entra na presença de Deus. Senhor Deus, nossos ouvidos estão aqui escutando a tua repreensão para a vida. Ai, é isso que nós queremos. Não rejeitar a tua correção, não menosprezar os teus conselhos. É isso que na nossa alma nós desejamos. Pai, ainda que isso nos fira, não nos faça sentir bem de momento, mas nos acompanhará, irá conosco para o nosso travesseiro, conosco para o nosso lar, nos acompanhará, fará a nossa mente pensar. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a adquirir entendimento, temor, reverência, através da palavra da repreensão. Pai, isso é instrução para a nossa alma. Deus, isso é aquilo que nos levantará, nos livrará da ruína. Pai, ajuda-nos a ter a humildade de nos inclinar perante a tua face. Ajuda-nos, Pai, a render o nosso coração aqui nesse altar, a entregar a nossa vida, a não ficar com nada. Pai, está tudo nas tuas mãos. Tu és o Deus de resposta, tu és o Deus que tem liberdade para trabalhar. Atua, trabalha, responda, Senhor. Confiamos no Senhor, confiamos nas tuas obras, entregamos a nossa vida, a nossa mente, entregamos o nosso ser completamente nas tuas mãos, Pai. Sabemos que os teus pensamentos estão sempre certos, sabemos que a tua vontade sempre é perfeita e é melhor, sabemos que a tua palavra é absoluta, Pai. Não há conjectura para nós conjecturarmos, não há dúvida em nossos corações. Eis-nos aqui, Pai, nos entregando, nos humilhando, Pai, buscando graça nessa noite, pedindo a Ti, instrui-nos, ensina-nos a receber o que temos de receber, Pai, para desfrutarmos, para aprofundarmos em Tua misericórdia, em Tua verdade, Senhor, para nos vermos distantes da iniquidade, Pai, para nos vermos purificados, Senhor, para nos vermos transbordantes do Teu temor, ó Pai, do amor pela Tua palavra, para nos desviarmos sempre do caminho mau, tortuoso, Senhor. Como disse a Tua palavra, os caminhos do homem são caminhos maus, mas os do Senhor são agradáveis. Os do homem são caminhos de morte, mas os do Senhor são caminhos de vida.
Pai, derrama a abundância do teu Espírito. Não deixa essa Ruth comendo apenas espigazinhas. Não deixa essa Ruth comendo apenas pequenos grãos, migalhas, respigando o campo já respigado, Senhor. Deus, ela tem que ser dona do celeiro, ela é esposa de Boaz, ela é dono de toda a seara, Pai, de toda a colheita, ela tem abundância, Pai. Essa é a igreja, essa é Ruth, Senhor. O tempo de respigar tem passado, é tempo de casamento com Boaz, é tempo de se assentar sobre toda a colheita, de reinar sobre todos os dons, todas as promessas espirituais. Não é tempo de ficar mais, Pai, sofrendo no deserto, mas é tempo de entrar em Canaã, é tempo de colher os cachos, é tempo de tomar o leite, o mel de Canaã, é tempo do batismo do Espírito Santo, é tempo de uma experiência mais real. Pai, ensina isso para nós, derrama isso em nossas vidas. Eu quero encomendar cada membro dessa igreja, eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, o que eu não tenho dado conta de expressar, expressa nos corações. Pai, o Senhor tem liberdade de falar. Tu és o pastor da igreja, Tu és o único, supremo, soberano pastor da igreja. Somos apenas, ó Pai, ajudadores, cooperadores da Tua obra, mas tudo aqui pertence ao Senhor. Olha para essas vidas, olha para esses troféus do Calvário, Senhor. Olha, Pai, para esses corações, essas pessoas encharcadas, banhadas pelo sangue que foi derramado no Calvário. Olha para elas nessa hora, socorre-as, entra em cena em favor delas nessa hora. Os dias são maus. O Senhor mesmo nos disse que se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Pai, os dias estão abreviados. Cremos que a qualquer momento teremos que nos despedir, sair dessa terra. Prepara-nos para aquela hora, Senhor. Oh Deus, prepara-nos para a hora bendita, sagrada, Pai. Enquanto não chega, dá experiência que firma, dá experiência que traz crescimento. Enquanto não chega, permita-nos te conhecer mais de perto, Pai, com mais intimidade. Essa é a nossa porção nessa terra, ter companheirismo, andar com o Senhor, Pai, viver na contramão desse mundo, Senhor. Olha, Pai, olha para esses cristãos que estão lutando, buscando incessantemente, Senhor, buscando de joelho, buscando em oração, buscando culto após culto, Pai, buscando deitado em sua cama ou de joelho à beira da sua cama, buscando em seus pensamentos, buscando em sua alma, em constante oração nós queremos estar. Olha para cada uma dessas almas, em o nome de Jesus Cristo. Olha, Senhor. Espírito, Vamos ficar de pé. encha minha vida. Não cante por cantar. Enche-me com teu poder. Não cante por cantar. Pois de ti Cante como uma oração. eu quero ser. Espírito, Se não puder cantar como uma oração, encha o meu ser. é melhor não cantar. Cante como uma súplica. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, encha o meu ser. Aleluia.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aleluia. Diante Mais uma vez. do As minhas teu altar. Glória. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te Aceita, Senhor. adorar. Aceita a adoração da tua igreja. Meu Aceita. coração eu Aceita os nossos corações. derramar diante do teu. Mais uma vez, Espírito. Aleluia. Espírito, Ó Espírito, encha a minha vida, enche-me com teu poder, com teu amor, com a tua misericórdia. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Começa a orar agora. Fala com Jesus. Fala alguma coisa aí com Jesus antes de ir embora. Senhor, recebe, Pai. Recebe o levantar das nossas mãos. Recebe o derramar dos nossos corações. Recebe as orações que foram levantadas ao Senhor. Recebe cada vida, Pai, que adentrou por essas portas. Que saiamos diferente, que saiamos mais cheios do que entramos, mais animados do que entramos, mais fortes do que quando entramos nessa noite. Pai, que saiamos redimidos, purificados, transformados, porque tudo é possível para aquele que crê e que está na tua presença, Pai. Derrama esse gozo, derrama essa transformação, derrama esse preenchimento sobre a alma, sobre o coração da tua igreja. Recebe, clama, igreja, clama a mim, responder-te-ei, disse o Senhor. Clama a Deus. Recebe isso. Oh, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tenha liberdade entre o teu povo, Senhor. Tenha
liberdade entre o teu povo, Senhor. Tenha liberdade entre o teu povo. A casa é tua, Pai. Tudo aqui te pertence. Tudo foi comprado por um alto preço. Tudo é teu nesta hora, Pai. A ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado. Graças a Deus. Existem muitos porquês, muitos critérios para se receber algumas coisas profundas de Deus. O irmão Brana disse assim: vá a Ele com docilidade e amor, não o repreenda assim diante de todos. O profeta disse: vá a Ele e fale com Ele, falando ao espírito de profecia. Às vezes muitos poderiam receber, mas falta a docilidade, o amor, a responsabilidade. Quem tem vida nas mãos tem que ter responsabilidade para saber o que faz. Deus te abençoe em te ter amor, docilidade, maturidade e equilíbrio. Quanto mais recebemos essas coisas aqui que eu falei agora, mais Deus vai se derramando, se mostrando e se manifestando. Por isso que Ele usou muito, irmão, que Ele tinha essa maturidade, esse poder sobre equilíbrio, sobre domínio. Deus te abençoe, te encha, te faça cada dia mais sincero, que Ele resplandeça as suas misericórdias sobre a sua vida, sobre o seu. Deus te abençoe e até sexta-feira.